Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Despertai. É bem importante assim a palavra despertai, porque quando fala-se, está falando que a pessoa precisa de ficar atenta na vida. E o mais importante assim é na vida interna de cada um. Então muitas pessoas que procuram ter um pequeno conhecimento, ela então evita muitas outras. E é bom a pessoa ir tendo uma diferença assim, porque quando a pessoa não tem um conhecimento que precisa de ter daquilo que ela está querendo defender, então entra naquela condição de não ser considerada, entra naquela condição de ser zombada. Então isso faz com que as pessoas muitas vezes recuam. Mas aqueles zombadores, o pequeno conhecimento que eles têm, eles estão satisfeitos com aquele conhecimento e eles ficam sem aquela condição que precisa de ter um aprofundamento. Então é mais fácil entrar na condição de zombador. Aquele que tem vontade de tornar-se desperto na vida, ele também tem que conhecer os ensinos. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ver a diferença que existe. E essa diferença a pessoa tem que trazer para a vida dela. Quando uma pessoa procura ter um aprofundamento, ela tem que lembrar assim, que é na solidão. Não é no movimento da família, porque a pessoa na solidão é que ela tem que levantar mais cedo um pouco, para ela poder ter o aprofundamento nos estudos. E ela tem que priorizar-se. E com isso a pessoa vai mudando a maneira de ser. E essa maneira a pessoa tem que ir observando como é que ela precisa de continuar melhorando. Então a pessoa precisa de lembrar que tudo que nós fazemos tem vida. A situação que a pessoa se encontra hoje, ela pensava num período anterior de ter esse tipo de vida que ela está tendo. Aquele passeio, aquela moradia, a compra daquele objeto. Então, nossos pensamentos, ele tem vida. O que dá à pessoa segurança é ela conservar puro o foco dos seus pensamentos. E ela tem que observar como é a pureza nos focos dos pensamentos. Não é olhando para a direita nem para a esquerda, é com ela mesma. Porque nós temos a facilidade de pensar em algo que nós ouvimos ou que vemos e que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma autoridade sobre aquilo que vimos ou que ouvimos. Porque aquilo que foi visto ou ouvido está muito distante de nós. Mas quando a pessoa trabalha com ela, para ela conservar puro o foco dos seus pensamentos, então ela vai aprendendo também, quando quadros assim vêm na sua vida, ela então tem a maneira de poder mudar a forma desses quadros. A evolução de uma pessoa está como ela pensa. E também temos que ir observando assim que nós irradiamos. E essas irradiações são verdadeiras. O jeito que nós pensamos é o jeito que nós irradiamos. E o espírito humano tem essa condição de melhorar-se. Para isso, a pessoa tem que encontrar-se disposta. Porque, devido ao fato das acomodações que estamos tendo há milênios, porque Jesus já esteve aqui há 2000 anos, então quer dizer que é milênios. Moisés trouxe os 10 mandamentos aproximadamente há 3.500 anos. São firmes e definidos. Então não podemos achar assim que agora temos a capacidade de mudar a lei, de mudar a ordem das coisas. Para o nosso semelhante, nós mudamos a ordem. Então ele atende, porque aquele que mudou a ordem na sociedade encontra-se num grau superior. Mas é bem importante assim. A confiança nos ensinos, a pessoa passa a ter a confiança no Criador. Por ter alterado as leis que o Criador instituiu, vai prevalecer no período pequeno, porque nós sabemos assim que o nosso tempo na matéria grosseira é um tempo pequeno em relação à existência do espírito humano.
aquela confiança de confiar nos ensinos, que é a mesma confiança daqueles seguidores de Jesus naquela época. Então, uma coisa que deixava muito enfurecido aqueles administradores daquelas localidades era que aquele que tinha fé, quando morria, tinha um semblante brando, um semblante alegre. Então, na nossa vida diária, nós temos que ter o aprimoramento dos ensinos para que a nossa fé seja uma fé de conhecimento. Não é simplesmente uma fé, porque uma pessoa fala assim que confia. Então, a gente vai observando assim que anteriormente os pais confiavam mais nos filhos. E os filhos correspondiam com o comportamento na rua, com a hora de chegar na moradia. Então existia essa confiança. Não é uma fé. A maneira do relacionamento que existia naquela moradia possibilitava, assim, uma correspondência. A fé é conhecer, porque o corresponder de um filho para com os pais, dos pais para com o filho, é uma confiança, é um mutualismo do jeito que foi desenvolvido na formação daquele filho. Mas na nossa vida interna, quando fala-se que tem fé, porque nós sabemos assim que a pessoa acorda de madrugada, que a pessoa tem muitas coisas para serem resolvidas e tem muitas coisas que precisam ainda de serem resolvidas. Não é fé, é conhecer. Com o conhecimento, a pessoa tem dentro dela uma paz e ela vê melhor a direção que ela precisa de seguir. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de nos tornarmos seguros. Então, essa acomodação que nós temos, que nós fomos aceitando, porque já vem com os nossos ascendentes, porque nós sabemos assim que uma pessoa agora ela não se acomoda, já vem vindo, porque a gente pode observar na nossa época atual, dificilmente um casal faz um trabalho de melhorar a constituição para trazer um filho com a constituição melhor. Dificilmente o casal melhora os seus convívios, os seus costumes e aprofunda nos conhecimentos dos ensinos para que venha filhos evoluídos. É bem grave assim. Então o que vai acontecendo com as gerações? Vão piorando. E é bem importante, porque quando a pessoa observa assim, em quase todas as cidades, o jeito que joga o esgoto no rio e o jeito que uma cachoeira joga a água. Então o que acontece a diferença? A cachoeira traz a água limpa e os seres humanos usam daquela água limpa e transformam em sujeira. É assim que nós fazemos com os benefícios que nos foi possibilitado pelo Criador. Dificilmente encontra uma pessoa que trabalha melhorando o ambiente em que ela tem e da maneira como ela corresponde com a sociedade. Isso é uma condição bem grave assim. Quando tem aquela oração do Pai Nosso, a pessoa tem que lembrar assim que para ela ir para o reino de Deus, ela tem que ir qualificada. Não é qualificar-se na hora da morte, não é qualificar-se depois que morreu. É muito mais trabalhoso. Uma criança, para ser alfabetizada, ela tem que frequentar o ambiente de ensino anos. E ela tem que ter método, os adultos que correspondem com aquela criança. O adulto, depois que emancipou-se, ele não faz mais nada para ele. Então, o despertar é um trabalho que primeiro nós precisaríamos de cultivar os nossos pensamentos, a pureza nos nossos pensamentos. E para ter pureza nos nossos pensamentos, nós temos que respeitar o nosso semelhante. Não é ser omisso, mas ter uma dignidade, possibilitar que o filho tenha um amadurecimento, que nós não precisaríamos de ficar caminhando atrás desse filho a vida toda. Por si ele amadurece, confiar que ele é uma criatura do Criador e que ele vai ter o amadurecimento que ele precisa, porque nós sabemos assim que existem duas coisas bem importantes na vida, a alegria e o sofrimento. Se a pessoa cuidou direito dela,
procurando despertar para a vida e possibilitando assim que o seu corpo de matéria grosseira fique qualificado, então o que acontece? Ela vai ter harmonia, ela vai ter alegria, ter aquela condição bem importante de ir para o seu ambiente de trabalho e corresponder com aquelas responsabilidades que precisam de serem correspondidas. Isso é físico. Ela vai ter alegria na vida, porque ela tem a ponderação. Se não faz isso, entra o sofrimento. Perde o trabalho, entra a diminuição, entra a privação, a falta do recurso. Entra a desarmonia no corpo. Entrou a desarmonia, entrou doença, entrou o sofrimento. O sofrimento vem para a pessoa refletir. O caminho que ela estava caminhando possibilitou que ela ficasse sem saúde. É para refletir, é para ponderar um pouco. Isso é físico, isso é verdadeiro. Despertai. Então a pessoa é que tem que ver assim, que ela tem que trabalhar com ela é que tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade e ir alinhando-se. E tem que lembrar assim, que os pensamentos é uma vida e o jeito que nós pensamos. Pois se nós estamos hoje numa condição que pensávamos num período anterior, se nós fizemos uma compra hoje porque pensávamos em ter aquele objeto num período anterior, quer dizer assim, os pensamentos realizam. E a maneira que nós temos para cultivar a pureza é cuidando de nós. Porque quando a pessoa tem muitos afazeres, ela não tem tempo. Isso fica bem fácil assim de observar períodos de criança pequena na moradia. Porque a criança dá muito trabalho e aqueles que são responsáveis por aquela criança têm que fazer os afazeres e têm que cuidar daquela criança que exige todo um instante uma atenção. Essa pessoa não tem tempo para olhar para o lado, nem para o outro lado. E depois que passa esse período, então nós temos que voltar a atenção para dentro de nós. De ir observando assim, o que eu pretendo para a minha vida? Como é que eu estou procedendo? Então esse alinhar todos os dias, todos os instantes, ter a pureza nos pensamentos. Então cada espírito humano é responsável por ele mesmo. Cada pessoa é que tem que caminhar com ela. E uma coisa assim bem importante que nós tínhamos que desenvolver dentro de nós, como é que estamos tendo a intenção quando falamos. Porque é o que acompanha a nossa voz. Então melhorar a nossa intenção quando dirigimos a uma pessoa. Essa pureza, essa condição bem importante assim. Porque devido ao fato de que todas as pessoas se encontram assim, esperando uma maneira que não é polida num relacionamento, então quando apresenta uma pessoa que é polida, que tem uma pureza nos pensamentos, essa pessoa tira a guarda. Quer dizer, ela fica mais natural um pouco. Isso é bom assim, porque nos períodos difíceis vem para nós a lembrança desses atos. Então o que acontece? Entra uma harmonia e nós ficamos felizes. Então essa naturalidade no comportamento nos possibilita sim. Precisamos de fazer a diferença. Então não é uma submissão, de uma aceitação, de uma conveniência, é um procedimento natural. Toda época, cada um tem que lembrar assim, que ele é responsável por ele. E é bom a pessoa ir observando assim, que durante toda a nossa vida, sempre recebemos os auxílios. De uma maneira ou de outra, os auxílios vêm para nós. O procedimento para continuar recebendo os auxílios. Cada pessoa tem que trabalhar com ela mesma, se esforçando. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa clareza. As dificuldades que apresentam estão sempre relacionado a nós mesmos, porque nós temos que lembrarmos assim, que tem os fios. Então, quando a gente acorda de manhã, vem os fios das responsabilidades que precisamos de ter durante aquele dia. Então, se surgem muitas coisas que não estavam previstas, esses fios, eles são interrompidos. Então, aquele dia fica mais dificultoso para a pessoa.
E isso cada um pode ir observando. Então, ter a condição de ter uma paz dentro, para que possamos lembrar dos fios que precisamos de executar naquele dia, daquelas responsabilidades que nós precisamos de executar, porque todos nós temos responsabilidade, independente da idade, porque a criança pequena ela já é orientada para ter a responsabilidade. Aquele que procura trazer o recurso para a moradia, ele também tem a responsabilidade dele, ele tem que cumprir com aqueles itens. Então, ter um pouco de paz, quer dizer assim, possibilitar assim que a pessoa fique desligada do mundo externo para ver dentro dela o que ela precisa para ela mesma. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho de ir observando que ela é que tem que procurar ter esta condição interna para ser lembrada de dentro daquilo que precisa. E cada um precisa de lembrar assim. No período de formação, sempre apresenta uma pessoa ou mais de uma pessoa que nos auxilia, dando uma fala, possibilitando que nós tenhamos um trabalho, que nós tenhamos um passeio, nos convida para levar para um passeio na condição física de matéria grosseira. Quando desenvolvemos uma condição de ter paz dentro de nós, começamos a ter ideias melhores, independente da idade. As influências externas diminuem. Com isso, nós vamos caminhando com o nosso propósito. Mas temos que lembrar que sempre temos referência das orientações de fora. A pessoa tem muitas décadas, mas ela visita um outro que tem as mesmas quantidades de anos aproximado, ou visita um de seus familiares da época dos seus pais, da época dos seus avós. Aqueles sempre apresentam numa condição de fazer pergunta, numa condição de nos tornarmos lúcidos. Então nos pergunta sobre como estamos trabalhando, o sistema do trabalho, como se encontra na nossa moradia. Isso é para que nós tenhamos uma condição assim. Se existe alguma falha, se nós formos visitar aquele que apresenta uma determinada idade ou aquele conhecido, nós queremos apresentar para ele que a nossa caminhada na matéria grosseira se encontra de acordo. Então o que acontece? Se encontra-se algumas falhas, então nesses instantes de lucidez precisamos de segurar esses fios que apresentam as falhas, para quando voltarmos para a nossa moradia, ter a condição de arrumar esses fios. E é bem importante assim, aquela condição do zombador, que ele não quer ter um aprimoramento nos ensinos, por ele ter um pequeno conhecimento, então está faltando para ele aquela condição bem importante assim, dele fazer uma reflexão de como ele está entendendo a vida. Então não é entrar na condição do zombador, é entrar numa condição de ter o aprimoramento, de ter a possibilidade de ter um desenvolvimento dentro, para que nós tenhamos a capacidade de perceber como nós somos, para que numa ida seguinte, nessa localidade que fomos, que nos possibilitou um instante de lucidez, quando voltarmos, ter a capacidade de apresentar um quadro melhor. Fica muito bom assim para aquele que ouve as referências de um quadro melhor. Então essa diferença. Então tem que lembrar assim, aquela criança evoluiu para o ano seguinte escolar, mas ela teve que cumprir todas as determinações do ano que ela se encontra. Para evoluirmos, nós temos que fazer esse trabalho de perceber onde nós temos as falhas e arrumar essas falhas. Então as influências externas precisam de serem menores na nossa vida. Isso é bem importante, a pessoa ir tendo essa condição assim, perceber as influências e essas influências serem menores. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa força, porque nós sabemos assim que para todas as coisas precisa de ter uma força, porque aquela criança para levantar cedo todos os dias precisa de ter o ânimo, a força. Isso os adultos providenciam,
que é aquela condição do alimento adequado, e deitar mais cedo, para que ela tenha a possibilidade de ter o repouso, que é bem importante assim. Numa fase da vida daquela criança, quando ela chega do ambiente de ensino, depois que ela toma a refeição, o adulto faz ela deitar um pouco. Nas escolinhas, todos os dias, os pequenos repousam. Então, o que aqueles adultos estão possibilitando? Que aquele corpo físico tenha a possibilidade para a etapa seguinte. Então, nós, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, que temos o nosso corpo físico, precisamos de aprender a respeitá-lo e precisamos de ter a condição para as fases seguintes. Aquela condição boa de voltar outra vez naquele conhecido dos nossos pais, dos nossos avós, de poder relatar a ele um quadro melhor do que o período anterior. E é bem importante assim, porque os relatos estão sempre relacionados a ganhos financeiros. Então, se a pessoa trocou de veículo, se ela está tendo um recurso financeiro melhor, é só assim que nós relatamos. Mas quando nós encontramos uma pessoa que já se encontra numa fase de observar a vida interior, ela vê que isso tem muita importância, mas não é o principal, porque aquela pessoa já não dirige mais o patrimônio que ela tinha, ela já deu para os seus descendentes. Essas importâncias têm uma relatividade, mas o desenvolvimento nosso, da nossa vida interior, então entra naquela condição assim, de muitos pais falarem assim, não, ele é capaz, ele tem a condição. Olha que importante assim, porque o jeito que ele apresenta nas informações, nas instruções de sua vida, mostra-se que ele tem o amadurecimento. Então, o nosso objetivo na vida é entrar nesta condição de ter a pureza nos nossos pensamentos, nos nossos atos, e de saber assim que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E nós sabemos também que essa colheita, dependendo da intensidade do plantio, do jeito que está sendo cultivado, ela é rapidamente colhida. Então, para termos colheitas boas, precisamos de ter pensamentos bons. Precisamos de nos encontrarmos numa condição assim de pureza de nossos pensamentos, de fazer um trabalho de cuidar da nossa vida. Então, esse cuidar da nossa vida tem aquela referência assim, de cuidar também daquilo que é da nossa responsabilidade, de observar assim que nós prontificamos em ter afazeres, procurar fazer esses afazeres de uma maneira que eles fiquem, de uma maneira que precisa de ficarem, né? Despertai. Então a pessoa tem que lembrar assim, que precisamos de ver se conseguimos pegar os fios que nós temos a responsabilidade e de observar o procedimento que precisamos de ter para continuar pegando esses fios de uma maneira boa. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos auxiliando, vai trazendo essas referências e temos que desenvolver a condição de ter o conhecimento dos ensinos para quando falarmos, mesmo aqueles que apresentam como zombadores, não ter a capacidade de manifestar, de ir observando que eles precisam de ter a flexibilidade dentro deles, porque nós sempre pegamos um caminho, uma maneira de entender a vida e vamos caminhando naquela vida e não fazemos uma reflexão se do jeito que estamos caminhando está certo. Então a reflexão está sempre relacionada assim, como a pessoa apresenta com o seu corpo físico, porque a saúde é o saber, porque se a pessoa está tendo saber, ela vai direcionando o seu corpo de matéria grosseira de maneiras que ela possa contar com esse corpo toda a época da sua existência. Porque quando uma pessoa apresenta desarmonia, mesmo na fase de amadurecido, que não chegou ainda na fase do envelhecer, então a maneira de ver é como ela procedeu no período anterior. Então essa desarmonia está num período anterior. Então, caminhar para frente, a pessoa tem que lembrar assim, que todos os dias ela tem que ir fazendo uma reflexão do período em que ela caminhou no período anterior.
não tem aquela referência assim de esperar, porque tem as consequências. Cada um de nós precisa de ter essa bondade dentro de nós, porque através da bondade entra na condição de ter a aceitação de como nós nos encontramos, porque toda época a pessoa precisa de saber onde ela se encontra. Aquela criança não foi bem nos seus ensinos escolares, então o adulto questiona ela, onde ela não está entendendo. Então ele procura esclarecer no ponto que está faltando para aquela criança. Esse trabalho com o adulto é ele mesmo que tem que fazer. Para isso, precisa de ter os auxílios. Para isso, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de ter um tempo para ela fazer uma reflexão. Não é saindo da sociedade, não é saindo do ambiente de trabalho, é todos os dias tendo um tempo para ela mesma. E esse tempo a gente sabe que tem, porque se nós arrumamos um tempo para ir na casa de um conhecido, para ir naquele lazer, então o tempo nós temos, é só organizar esse tempo dentro de nós. É bem importante a pessoa ir trabalhando com ela mesma, de ir observando o que ela precisa, para ela mesma tornar-se feliz. Porque a felicidade nós sabemos assim que tem que ter a saúde e tem que ter o saber. Se a pessoa está passando por uma condição que está faltando o saber, está faltando aquela condição também de ter um aprofundamento nos ensinos. Isso cada um é que tem que ir observando. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa maneira que precisamos de ter para conhecer as informações, as instruções, para ver onde nós nos encontramos e para lembrar assim que a responsabilidade está sempre conosco. Então, quando uma pessoa pode evitar de receber muitas informações, ela precisa de evitar, porque as informações que nós recebemos não trazem nenhum benefício. Muitas vezes pode ser do comportamento dos filhos na moradia. Qual o procedimento que a pessoa tem que ter dentro dela para poder irradiar de uma maneira que esses filhos recebam das irradiações que ela tem para poder equilibrarem. Então, caminhando pela criação, nós temos que fazer esse trabalho de ir organizando dentro de nós, de ir observando assim como é possível cultivar pensamentos puros, cultivar pensamentos nobres, de ir observando assim a fase que a pessoa se encontra, que é bem importante assim, porque o tempo, não tem espaço, porque quando a pessoa observa, nós vamos passando pelo tempo. Quer dizer, muitas vezes aquele que já se encontra amadurecido, ele fala assim que dentro dele, ele apresenta como novo. O que passou pelo tempo foi o seu corpo de matéria grosseira. Ele continua ele, porque o tempo não passou dentro dele. Toda a época da nossa vida, nós temos a capacidade de voltar dentro de nós, no tempo, e resgatar um período anterior. Então, as reflexões no nosso dia a dia, a maneira que nós precisamos de continuar tendo para ter a capacidade de nos tornarmos felizes, então o Despertai nos possibilita esta condição, porque está da maneira que nós pensamos, da maneira que nós sentimos a vida. Então, melhorar essa maneira, ter a capacidade de ter os posicionamentos que precisam de ter. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, vai tendo a capacidade de ver como nós somos. Cada pessoa tem que fazer o trabalho de evoluir. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição.